Muito boa tarde, minha Paraíba, sexta-feira, dia 12 de maio de 2023. Estamos ao vivo, eu sou Luiz Torres, você está acompanhando a partir de agora o Rede Verdade. Você está no canal certo, no local certo, na hora certa, para acompanhar aqui a programação da sua TV Arapuã. Estava com o Samuca Duarte no Cidade em Ação. Segue conosco e acompanha uma conversa minha agora. Ele está comigo aqui, deputado federal pela Paraíba, Rui Carneiro. Deputado, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade, obrigado pela presença. Você que teve ali alguns dias ali se recuperando, estava adoentado, mas recuperado, já de volta aqui para debater vários temas. Boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos que nos assistem. Tive uma virose essa semana, graças a Deus estou bem melhor. Já iniciando o programa, cumprimentando a enfermagem. Sim, dia 12, e por falar em dia saúde da enfermagem e um dia de comemorações. Está sendo sancionado hoje o PLN número 5 e também está sendo baixada uma portaria no Ministério da Saúde que disciplina exatamente a liberação dos recursos para o complemento do piso no Distrito Federal, nos estados, municípios e nos hospitais filantrópicos. Então, um dia realmente para se comemorar, em que está sendo feito justiça aos profissionais da enfermagem, que têm uma dedicação extrema à saúde. A Covid provou bastante isso. Nós acompanhamos essa luta, sendo vice-presidente, inclusive da comissão que conseguiu os recursos para poder fazer esses pagamentos. E, se Deus quiser, ainda no final do mês, agora referente a esse mês, o mês de maio, nós tenhamos o pagamento do novo piso no contra-cheque desses profissionais que tinham um salário, em grande parte do Brasil, um salário que é uma piada. Muitos profissionais da enfermagem ganhando por volta de um salário mínimo, para além de exercer a profissão, também ser maqueiro, fazer limpeza em bloco cirúrgico, que não é efetivamente da atuação da enfermagem, mas eu acho que nós começamos no Brasil a valorizar os profissionais da saúde. Inclusive, nós somos da Comissão de Saúde, estamos buscando levar esse debate das carreiras SUS. Tivemos o debate do ACS, tivemos o debate agora da enfermagem, enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras, e nós temos que levar esse tema também às demais profissões da saúde, que seria exatamente a carreira SUS. Tá. Só para contextualizar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, foi publicado no Diário Oficial da União, o projeto, que garante os recursos para o pagamento do piso da enfermagem. Ou seja, vocês tinham aprovado a questão do piso, instituído o piso, mas faltou ali as fontes... Não, foi instituído o piso... Mas faltaram as fontes da comissão, as fontes são garantia. Exatamente recursos, superávites de fundo. Esse recurso, é importante colocar, não é do orçamento, mas precisava exatamente essa aprovação do PLN 5 e da portaria do Ministério da Saúde, uma exigência feita pelo STF. Bom demais. Aí, de forma muito objetiva para quem está nos acompanhando, e é profissional da enfermagem. Agora, não há mais desculpa para prefeituras, governos, quem quer que seja, dizer assim, eu não tenho como pagar, eles aprovaram, não tenho como pagar. Importante colocar, Luiz, que estados, municípios, entidades filantrópicas não vão pagar nada mais do que já pagam, vão receber o complemento. Essa portaria a qual eu me referi, exatamente para disciplinar as regras desse complemento. Não acredito que teremos mais problemas em relação ao STF, que poderia ser a única coisa a inviabilizar o pagamento do piso. Então, no sentimento comum, esse é um assunto, graças a Deus, resolvido. Tá, você falou nos ACS, nos agentes comunitários de saúde, agora os enfermeiros, e fala em outras categorias que podem avançar nesse mesmo sentido, fisioterapeutas, odontólogos, inclusive que eu acho que a relatora é a senadora paraibana Daniela Ribeiro, lá no Senado, de projeto que também faz essa equiparação e garante o piso para essas categorias. Dá para as outras categorias na saúde também sonharem com essa conquista do piso da enfermagem? Dá, logicamente. Logicamente, nós também temos que ver esse recurso para
compor esse aumento de salário. Certo. Porém, você tem uma série de situações no Brasil, vou exemplificar aqui um caso, por exemplo, jogos de aposta, que hoje não estão pagando imposto nenhum, o que é um absurdo, que são, por exemplo, uma grande fonte de receita. E você tem uma série de fontes de receita que estão aí passando despercebido e que esse assunto tem que ser tratado e que podem resolver situações como essa, não só nas carreiras do SUS, mas como em investimento, em obras estruturantes, em uma série de melhorias que o Brasil precisa. Daí a necessidade dessa reorganização fiscal. Algumas dessas áreas estão sendo, no Brasil, estão funcionando como se o Brasil fosse um paraíso fiscal, né? E, na verdade, não é, nem deve ser em função das carências todas que precisa. Agora, tem outros temas debatidos lá no Congresso que estão esperando votação e o voto e a posicionamento de deputados federais. Eu queria saber aqui para Paraíba, tem alguns temas que estão lá no Congresso. Primeiro, o arcabouço fiscal encaminhado pelo governo Lula, tentando ali rearrumar a questão fiscal no país. Você está lá, inclusive, com um trabalho de urgência na votação. Você volta para a Câmara com a predisposição de votar favorável ao arcabouço fiscal encaminhado pelo governo Lula? Nós estamos esperando o parecer do relator. Existe a matéria que foi enviada e estamos esperando o parecer. O nosso sentimento em relação a arcabouço fiscal, nós temos um pensamento que é dos economistas modernos. Qual? Que é o seguinte: essa questão de gasto público, ele só interfere a partir do momento que ele gera inflação. Vários economistas modernos têm essa linha. Correto? Ou seja, que é uma linha de defesa do investimento público, do gasto público. Que é uma linha de defesa do gasto público, logicamente, em áreas necessárias. Não é um gasto público desordenado. Você não pode ter um freio do gasto público e as pessoas sem comida, sem remédio, com uma série de dificuldades. Então, é como eu lhe disse, os economistas modernos já são de uma maior liberalidade, desde que, paralelamente a esse investimento, assim chamo, você não gere inflação. Tá. Mas aí você tem essa predisposição de votar a favor do arcabouço. Outro projeto que está lá, de extrema polêmica também, qual é a sua posição? O combate à fake news. O projeto de combate à fake news. Também, se eu olhar, você se encaixa em que discurso? Naquele que está dizendo que isso é censura? Primeiro, a principal colocar isso. Nós não estamos fazendo nenhum debate político de Lula contra Bolsonaro. Não então, deveria. Eu me retiro dessa situação. Nós temos que ter as redes sociais, como está acontecendo em todo mundo, com regras, mas sem censura. Então, é isso que nós temos que analisar o texto final. Votei contra a urgência. Por que eu votei contra a urgência? Porque há 2 dias da votação da urgência, o texto tinha mudado 75% do original. E o relator ainda estava discutindo com as bancadas. Tanto que, quando ia efetivamente para a votação, porque a urgência passou sem o meu voto, mas passou o próprio relator, e foi um gesto de bom senso do relator, ele pediu para o projeto ser retirado. Isso é um tema que tem que ser muito discutido. Quando você fala de regras, se confunde regras com a história da censura. Não, regras existem no mundo todo. Na Europa é o DSA, por exemplo. Tem regras da comunidade europeia. Você tem que... Quem é contrário ao projeto diz que essas regras são censuras. E confundem, disfarçam a tese da liberdade. Por isso é que nós temos que ter um texto claro que dê para você fazer um juízo de valor e você apoiar o texto ou não. Você já foi vítima de fake news, deputado, na sua carreira política, na sua trajetória política? Já, porque você hoje tem uma liberdade de você, por exemplo, criar vários personagens que não são você e você dizer o que quer ou efetivamente ser acusado
Por isso é que esse texto tem que ser votado com muito debate com a sociedade, com muito debate com os parlamentares, porque ele tem que, ao mesmo tempo, colocar regras, e as regras são necessárias. As redes sociais não podem ser aí uma casa sem dono, sem regra, mas também, por outro lado, você não pode cercear o direito, censurar o cidadão. Como, por exemplo, tinha no texto de você poder só passar um WhatsApp para uma pessoa. Isso, qual é a necessidade disso? É uma limitação que não tem sentido. Então é um texto muito longo, com muitos trechos, que misturou também questão de direitos autorais e de publicidade que não estavam no texto original, mas até tudo bem, se tiverem em capítulos à parte, mas nesse tema, a nossa tese é isso, tem que ter regra, mas censura de jeito nenhum. Tá. Fazendo uma leitura da atual relação política do governo Lula com o Congresso hoje, se percebe que o próprio presidente tem a consciência de que não tem o tamanho necessário que ele precisa para aprovar as matérias de interesse do governo. E aí me parece que o governo está rearrumando ali sua estratégia de relação com os deputados. Isso passa pela liberação de emendas, inclusive, segundo o Estado de São Paulo, de emendas do orçamento secreto, que o PT chamava de corrupção no governo Bolsonaro, e também de aceleração da nomeação de cargos. O deputado Rui Carneiro entra nisso. Você está na lista de quem vai receber emendas do orçamento e acha que o governo tem que acelerar isso? E na história de indicação de cargos, você tem cargos para indicar aqui na Paraíba e está esperando isso? Eu não tenho cargo no governo e minha posição no parlamento é uma posição de independência. Eu analiso matéria por matéria. Eu não voto só com o governo, nem só com oposição. Eu faço o meu juízo de valor com um corpo técnico, com pessoas que entendem daquele tema. Eu recorro muitas vezes a professores da universidade, a pessoas amigas, para tentar formar um juízo de valor, e nós votamos com a nossa consciência e chegando aqui no seu programa, a gente faz a justificativa do porquê. Logicamente, você tem projetos que às vezes você tem um perde-ganha, não é... Você perde de um lado, ganha do outro, na maneira da interpretação, mas nós tomamos essa decisão. Lula fazendo o ok ali para você, ele ouvindo aí, ele fazendo o ok, o presidente fazendo ali o ok para você, porque eu lhe perguntar, mas você consegue ter uma relação com o governo sendo dessa forma? Como é que você consegue emendas para Paraíba? Como é que você consegue essa relação? Primeiro, os parlamentares têm as suas emendas, emenda de bancada, emenda individual, independente de governo. E eu visito os ministérios, eu não vou pedir recurso para mim. Por exemplo, tive recentemente com o ministro Wellington Dias e mostrei o trabalho que nós fazemos aqui nas entidades sociais, lá da Providência, Vila Vicentina, Aspam, Instituto dos Cegos, enfim, uma série de instituições aqui no nosso estado que tem efetivamente um trabalho, mostrando exatamente esse trabalho e pedindo recurso, como eu fazia da mesma maneira no governo de Bolsonaro, como eu fiz também da mesma maneira no governo Dilma, tentar trazer dias melhores para os paraibanos, seja em termos de infraestrutura, seja, por exemplo, eu não me comprometo em nada quando eu vou no Ministério da Saúde pedir um equipamento para o Hospital Laureano. Eu não estou pedindo para a minha casa, eu estou pedindo para o hospital que trata os pacientes de câncer da Paraíba. Não quer dizer que porque eu estou recebendo um equipamento eu tenho que votar tudo que o governo quer. Longe disso. Eu volto a dizer, eu estou fora desse formato de ou ser oposição de todo jeito, ou ser governo de todo jeito. Se a matéria é boa, nós fazemos análise, nós votamos. Se não é, nós votamos e justificamos. Tá. Só para a gente mudar aqui, para pedir um intervalo aqui, cargo no governo Lula você vai indicar? Você está na lista dos deputados federais que estão aguardando ou não? Não tenho cargo nenhum. Não vai sair nenhum nome de Rui indicando algum nome aqui para Paraíba? Não tenho cargo nenhum. Tá. Deputado, vamos guardar um pouco da política aqui na Paraíba. Eu quero lhe perguntar sobre Pedro Cunha Lima, que esteve aqui no Frente a Frente e disse que tem pretensões, sim, de ser candidato a prefeito de João Pessoa, dançando aí no seu terreno, um terreno aqui na capital. Você responde daqui a pouquinho. Vamos rapidinho para o intervalo comercial e a gente volta conversando com o deputado Rui Carneiro.
Ok, estamos de volta aqui ao vivo no Rede Verdade, conversando hoje com o deputado Rui Carneiro, que está contando tudo, revelando tudo, e vai nos dizer agora, deputado, o que é que você e como você acha da posição do ex-deputado Pedro Cunha Lima, que se colocou com disposição de disputar a prefeitura de João Pessoa também. O que é que você acha disso e como é que vocês vão tratar desse tema conjuntamente? Eu assisti a entrevista toda, viu? Vou fazer os meus comentários. Frente a frente, primeiro, deixar claro que a nossa pré-candidatura ela está colocada para a população. Rui Carneiro é pré-candidato a prefeito de João Pessoa. Correto? E não é uma candidatura nossa. É uma candidatura das pessoas que estão insatisfeitas com a má gestão de Cícero, que já teve uma rejeição mesmo no resultado eleitoral de 2020, onde 65% da cidade ficaram contra ele, que foi o resultado de Nilvan e dos demais, e das pessoas que veem no nosso trabalho sério, de quem conhece a cidade, quem anda, de quem está resolvendo o problema nas entidades sociais que eu lhe citei há pouco, ou no Hospital Laureano, no São Vicente, no Padre Zé, ajudando também a própria gestão, que mesmo sendo de oposição e crítico da administração, que no nosso entendimento é um apagão administrativo, não disse a que veio, nós estamos colocando recurso, por exemplo, para reformar os mercados públicos que estão numa situação deplorável. Nós colocamos 1.300.000 para o hospital veterinário, que depois de praticamente 3 anos, nem começou a obra, fizeram aí uma arrumação, fizeram um contrato de prestação de serviço. Então, nós representamos esse público, o público que quer uma mudança saudável, com quem tem compromisso com a cidade, com quem anda pela cidade, com quem ouve as pessoas, com quem convive. E as pessoas me estimulam exatamente a fazer essa mudança. Pode ter certeza que se hoje eu fosse prefeito, a situação de João Pessoa não seria essa nas mais diversas áreas. Nós temos temas, citei aqui mercado, poderia citar transporte público, que perduram ao longo das gestões. A passagem aumenta, incentivos fiscais e a qualidade do serviço só piora. Ônibus velho. Você está reafirmando sua pré-candidatura a prefeito, mas aí eu estou lhe perguntando, dentro do seu agrupamento tem uma pedra no meio. Muito pelo contrário. Dentro do meu agrupamento tem um grande ajudador, que é exatamente Pedro Cunha Lima, que logicamente teve um resultado muito bom nos grandes centros, aqui em João Pessoa, aqui em Campina. Então é um bom nome para disputar qualquer função, mas foi claro na sua entrevista dizendo: eu me sinto representado, sim, por Rui Carneiro. Rui Carneiro é um grande quadro que conhece a cidade, convive com o dia a dia da cidade. Sim. Aliás, ele logicamente, e eu nem gostaria, até porque ele é um grande apoiador, Pedro jamais pode se anular do processo político. Ele é presidente de um partido, ele teve um excelente resultado na campanha de governador, ele vai participar, com certeza, das eleições municipais, sobretudo em João Pessoa e Campina Grande. Então, ele tem que aparecer, ele tem que estar vivo no processo. Só para dizer algo mais, na entrevista ele chegou a dizer, inclusive, a seu favor, ele chegou a dizer, além de tecer elogios, ele disse o seguinte: olha, uma coisa, Torres, fique certo, não teremos 2 candidaturas, uma de Pedro e uma de Rui. É uma e somente, e vocês juntos. Ele reafirmou essa unidade. Porém, ele disse que tem a disposição de também colocar o nome e de que se faça uma análise, e ele até falou, o critério seria pesquisa. E aí, usando a lei de Newton, 2 corpos não ocupariam o mesmo lugar ao mesmo tempo, no mesmo espaço. Como é que você pensa em resolver isso, mesmo que de forma amigável, com Pedro Cunha Lima? Olha, ou você está contando de que, basta eu sentar com Pedro e ele entenderá que a vez é minha? Não, hoje, só por um acaso do destino, hoje mesmo eu tive com o Pedro. Olha aí, então revela aqui. O que vocês discutiram? Não, a gente tratou de uma série de municípios, uma série de questões partidárias. Se o governo
ou outros candidatos estão apostando em qualquer cisânia entre nós, é um ledo engano. Certo, isso ele deixou até claro. A candidatura posta é a nossa candidatura, é a minha candidatura. Agora, logicamente que Pedro, e podemos ter outros nomes dentro do partido, que são qualificados também para ocupar esse espaço. Isso é natural. Você, em qualquer partido que você falar, você fala em 2, 3 nomes, isso é importante, isso é saudável, isso é bom. Mas tenha certeza que nós estaremos juntos para fazer a mudança que a cidade precisa. Esse deve ser o debate. Eu, inclusive, evito discutir eleições municipais que são em outubro do ano que vem, nesse período, mesmo tendo uma pré-candidatura colocada, que eu acho isso um desserviço para a população. Está aí quando chove a cidade em várias partes de governos e governos completamente inundada. O problema do transporte público, que é um problema crônico, ninguém tem coragem de enfrentar esse problema. E se nós tivermos a oportunidade, nós vamos fazer essa ruptura. Você muda de partido? Nós vamos enfrentar. Você mudará de partido, volta para o PSDB? É mais seguro para você voltar para o PSDB e garantir que o partido lhe indique como candidato a prefeito? Ou, nesse caso, com Pedro Cunha Lima, é melhor que você fique cada um na sua agenda? Eu vou lhe dizer o que eu sempre lhe respondi aqui. Nós saímos do PSDB por uma circunstância. Nós estamos esperando a janela, quando o TSE consolidar o PSC e o Podemos, para voltar para o PSDB. É apenas uma questão jurídica, nada mais. Lá, graças a Deus, nós não temos problema, nós temos ótima convivência e, sobretudo, uma visão do que está acontecendo em João Pessoa, do apagão administrativo que existe em João Pessoa. E aí, no seu retorno ao PSDB, existe, e o deputado Pedro deixou muito claro, uma vontade de resgatar o partido do ponto que já foi protagonista aqui na Paraíba, como governo do Estado, maior bancada na Assembleia, na Câmara Federal. No Brasil também tem um debate de resgate do PSDB do ponto de vista da disputa nacional. Nesse sentido, você, voltando ao PSDB, você olha para o partido dizendo o seguinte, as próximas eleições municipais, João Pessoa, Campina Grande e as estaduais, o partido vai lançar candidato de forma, enfim, muito... Foi um dos assuntos de hoje de manhã. A gente estava batendo uma série de municípios, de pessoas que estão filiadas, que podem vir a se filiar para participar desse processo aí do próximo ano. Mas, repito, o nosso sentimento é que a prioridade é tratar do dia a dia das pessoas. Existe pessoas passando fome, morrendo na porta dos hospitais, sem remédio, sem exame, e o meu tempo eu dedico a essas ações, buscando conseguir em Brasília recursos, mudando legislações numa série de temas para exatamente melhorar a vida das pessoas. Eu acho que é isso que as pessoas querem ver da classe política. Eu acho que a Paraíba, infelizmente, ainda vive muito do rame-rame da política. Nós acabamos de sair de uma eleição, minha gente. A prioridade é tentar resolver o problema das pessoas. João Pessoa caiu 11 posições como cidade empreendedora. Ou seja, é uma cidade que falta emprego, falta apoio da prefeitura. A saúde é uma lástima. Muitas unidades básicas de saúde fechadas pelo Conselho Regional de Medicina, outras pelo Conselho de Enfermagem. Enfim, essa é a prioridade. Tá aí, deputado Rui Carneiro, você vem aqui no Frente a Frente para a gente ter mais tempo aí de conversar. Muito obrigado. Todo mundo está vindo, menos Rui. Muito obrigado, deputado. Bom, a gente está ficando por aqui. Deixa eu cumprimentar, por favor, mães, né? Cumprimentar tempo, todas as mães da Paraíba aí no próximo domingo, Dia das Mães. Meu abraço, meu beijo carinhoso. Tá aí, feliz Dia das Mães, de fato. Na segunda-feira a gente está por aqui. Um ótimo final de semana para você. Até segunda, se Deus quiser.